Olá, pessoal! Chegou a hora de mais uma análise técnica da Ford College. Hoje, a gente vai colocar o capacete de obra, abrir os tubos de projeto e agir como arquitetos-chefes. A ideia dessa explicação é construir aquela ponte essencial entre toda a teoria abstrata do padrão RC4626 e as plantas reais de engenharia, só que agora na rede Solana. A parte teórica foi super importante, claro, mas agora é o momento de desenhar a planta baixa do nosso cofre tokenizado antes de escrever sequer uma linha de código. Certo, vamos mergulhar nisso. Dando uma olhada rápida no nosso plano mestre de hoje, a gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, do conceito ao projeto. 2, o layout de contas. 3, a matemática de ponto fixo. 4, fluxos de depósito e saque. E, finalmente, fechamos com o número 5, o modelo mental de segurança. Então, começando pelo número 1, do conceito ao projeto. Vamos fazer essa transição do plano abstrato para o mundo real. O contraste arquitetônico logo de cara é fascinante. Pensa no seguinte, na EVM, a Ethereum Virtual Machine, a gente tem um estado unificado. É como se todo o cofre, o dinheiro, a recepção e os registros estivessem espremidos dentro de uma única sala enorme, que é o Smart Contract. Já na arquitetura da Solana, a banda toca de um jeito diferente. A gente precisa de um estado segregado. Ou seja, é absolutamente necessário separar com extrema segurança a custódia dos ativos, a emissão dos tokens e o rastreamento do estado em salas diferentes. Isso traz um ganho gigantesco de segurança e escalabilidade, mas, claro, exige um design muito mais cuidadoso no nosso lado. E isso nos puxa direto para a nossa seção 2, o layout de contas. Vamos entender exatamente o que são essas tais salas separadas que a gente vai construir na Solana. Isso aqui ilustra de forma brilhante a nossa primeira planta técnica, a conta de estado, que é de propriedade do programa. Pensa nela como a prancheta do gerente do cofre. Olhando para esses campos, a gente vê exatamente o que precisa ser registrado de forma persistente na blockchain. A gente tem o discriminador, as chaves públicas essenciais, como o Vault PGA, e os totais acumulados de ativos e cotas. É basicamente a nossa fonte absoluta da verdade para os parâmetros e os totais em tempo real do sistema. Mas tem um detalhe crucial no meio disso tudo, o número 512. Ao projetar o tamanho dessa conta, a grande sacada é alocar de forma bem conservadora uns 512 bytes para garantir a isenção de aluguel da conta. Mas por que fazer isso? É que reservar esse espaço extra de extensão, logo no primeiro dia, é literalmente como deixar páginas em branco no final de um livro caixa físico. Podem confiar, isso evita um pesadelo arquitetônico de ter que fazer migrações de dados super dolorosas lá na frente, quando o protocolo inevitavelmente precisar de alguma atualização. Só que o estado do programa não trabalha sozinho, não é mesmo? Para lidar com os tokens em si, a gente divide as responsabilidades. De um lado, a gente tem a conta de custódia. Essa é literalmente a caixa forte física do nosso banco, onde os ativos de verdade ficam lá descansando em segurança máxima. Do outro lado, a gente tem o Receipt Mint, a nossa casa da moeda de recibos. É tipo aquela máquina no balcão de um hotel que emite os cartões-chave, sabe? Cada cartão-chave impresso ali representa uma reivindicação proporcional aos bens que estão trancados na caixa forte. E quem é que segura a chave mestra de toda essa operação? O famoso PDA, o endereço derivado de programa. Ele é o nosso gerente das travas. Pensa num gerente absurdamente rigoroso que não tem face humana e é movido única e exclusivamente por lógica pura. Nenhum keeper bruto, nenhuma chave privada comum tem permissão para emitir recibos ou mexer nos fundos da caixa forte. É o PDA que garante que a nossa segurança cibernética seja absoluta. Ponto final. Com a nossa fundação de segurança bem firme, a gente entra na seção 3, a matemática de ponto fixo e a busca por um fator de escala seguro. A gente sabe que no mundo da Web3, usar decimais flutuantes é pedir para ter dor de cabeça com problemas de arredondamento imprevistos. Para fugir desse desastre, a gente introduz um fator de escala, ou Scaling Factor, de 1 bilhão. Finge que o nosso banco decidiu operar com uma moedinha microscópica, a menor unidade possível que existe no nosso sistema financeiro. Quando a gente armazena os totais em múltiplos gigantescos dessa fração pequenininha, a gente converte toda a contabilidade para matemática de números inteiros. Isso garante uma precisão totalmente determinística, sem surpresas. Claro que, multiplicando tudo por 1 bilhão, os números ficam colossais. É por isso que o projeto exige que a gente use números inteiros do tipo U128 para calcular os ativos e as cotas totais. Escolher esse tipo de dado é basicamente criar uma blindagem estrutural pesada. Isso protege os nossos totais escalonados gigantescos contra aquele erro fatal de estouro de limite numérico, o famoso overflow.
e isso é absolutamente crucial durante os cálculos mais complexos de conversão. Matemática resolvida, vamos avançar para a seção 4, que trata das portas de entrada e saída, os fluxos de depósito e saque. Vamos dar uma olhada em como isso se constrói na prática. Esse aqui é o sequenciamento ultra rigoroso para um depósito. E olha, não tem atalho aqui. A ordem das operações diz claramente que a transferência dos ativos reais, usando um CPI, que é a invocação entre programas, tem que ser concluída e validada antes mesmo da gente pensar em imprimir e entregar os cartões-chave. A nossa segurança depende de garantir o dinheiro na conta primeiro e só depois emitir o recibo. Matematicamente falando, a fórmula de conversão na hora do depósito é linda e trabalha só com números inteiros. Por exemplo, se o cofre está rodando com uma proporção de 1:2, depositar a metade de um ativo vai resultar na cunhagem exata de 1 bilhão de cotas escalonadas. O nosso estado on-chain espelha a realidade matemática perfeitamente. A gente não perde nem a fração de 1 centavo no processo. Já o fluxo de saque funciona como um espelho invertido de segurança máxima. Primeiro de tudo, a gente calcula a matemática de saída. Depois, os cartões-chave são permanentemente destruídos, a gente queima eles via CPI. E só na última etapa, com o balanço já reduzido nos livros de registro, é que a gente destranca a caixa forte para transferir os ativos subjacentes para fora. É tudo muito amarrado. Mas é aqui que a gente esbarra num dilema de design econômico super crítico. Num universo de matemática inteira, as divisões quase nunca são exatas, certo? Então, na hora de processar um saque, o protocolo deve arredondar as frações para cima ou para baixo. A escolha padrão de mercado, a melhor prática, é sempre arredondar os ativos de saída para baixo, usando a função floor. Fazendo isso, essa minúscula fração que sobra fica lá quietinha dentro do cofre. É como um escudo que protege o banco de distribuir fundos a mais e acabar se tornando insolvente. Ninguém quer quebrar o banco por causa de erro de arredondamento. E para fechar o nosso projeto, chegamos na seção 5, o modelo mental de segurança, revisando os nossos pilares defensivos. O ponto central aqui é revisar como a gente tranca tudo isso. Lembra sempre, o PDA é o gerente único e inquestionável das travas. Em hipótese alguma, a gente use um keeper bruto que possa vazar por aí. As sementes desse PDA, as famosas seeds, são como a combinação de um cofre. Se a gente mudar elas de repente, o acesso legítimo vai ser totalmente bloqueado. E, por fim, manter uma verificação rotineira do livro-caixa contra os saldos físicos reais é indispensável para garantir que a contabilidade do token e os ativos batam com precisão absoluta. Resumindo a ópera, as grandes lições de engenharia que ficam são: construa um estado compacto, mas sempre deixe espaço de extensão, segregue a custódia, garantindo que o PDA tenha controle exclusivo, implemente a lógica usando matemática de ponto fixo e, claro, obedeça a um sequenciamento implacável para as invocações CPI. São exatamente esses os blocos de fundação para criar um protocolo parrudo e à prova de balas. O que nos deixa com um pensamento bem intrigante. Como pequenas escolhas de engenharia, como simplesmente decidir para qual lado arredondar uma fração, podem moldar a segurança econômica e o sucesso de protocolos que movimentam milhões? Pensem nisso. Agora que as plantas baixas estão completas e a gente entende cada detalhe do projeto, é hora de pegar as ferramentas e ir para a prática. Para acessar o módulo de código guiado e colocar a mão na massa, é só visitar o site ford.college. Essa foi mais uma análise produzida pela Ford College. Agradeço demais pela companhia nessa imersão profunda e a gente se vê na próxima fase da construção.